Vamos lá, pessoal, começar a nossa última parte de equações trigonométricas, tá? Parte 3, que seria as equações polinomiais. Mas o que vem a ser uma equação polinomial, tá? É toda equação que pode ser representada por um polinômio igualado a zero. Por exemplo, menos 2x mais 3 igual a zero. Eu tenho aqui, na verdade, um binômio igual a zero, né? Ele está dentro da família dos polinômios, tá? Só que só tem duas partes. É uma equação do primeiro grau. Eu também posso ter aqui, ó, 7t ao quadrado menos 2t menos 5 igual a zero. Essa vocês sabem qual é. É uma equação de segundo grau. Nós resolvemos usando fórmula de Bhaskara. Alguns resolvem por soma e produto da maneira que achar melhor. Mas, professora, o que essas equações têm a ver com trigonometria? Pessoal, nossas equações trigonométricas vão ser transformadas em equações polinomiais por meio da mudança de variável, tá certo? Então, a gente vai transformar nossas equações trigonométricas em equações mais simples, tá certo? Eu vou resolver o primeiro exemplo para ver se fica mais fácil para vocês entenderem essa transformação. Exemplo 1. Resolva a equação 3 tangente ao quadrado de x menos 4 raiz de 3 tangente de x mais 3 igual a zero para o intervalo de 0 até 2π. Então tá, como que a gente vai resolver? Pessoal, esse quadrado aqui, eu já vou dar a dica para vocês. Quando aparecer esse quadrado, tá? Existe uma grande chance de ser uma equação do segundo grau, tá? Se não for uma equação do segundo grau, você pode resolver por fator em evidência também, se tiver duas partes, tá? Então, quando tem esse quadrado, a chance de ser uma equação de segundo grau é enorme, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir tangente de x por t. O nome disso é mudança de variável. Claro que essa letra t, né, essa variável que eu estou colocando aqui, pode ser qualquer letra que você quiser, qualquer uma. Eu vou usar t. Para que eu vou fazer isso, gente? Para ficar mais simples, para você visualizar melhor o que você tem que fazer. Observa aqui, ó. Eu tenho um tangente quadrado de x. No lugar dessa tangente, eu vou colocar t. Olha a tangente de x aqui de novo. Vou colocar t. Olha só como vai ficar a nossa escrita agora. Ficou assim, 3t ao quadrado menos 4 raiz de t mais 3 igual a zero. Ficou uma equação do segundo grau, correto? Então, vamos resolver usando a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Antes de continuar, vamos separar quem é quem nessa história, tá? O a é o 3, o b é menos 4 raiz de 3 e o c é 3 também, ok? Então, nosso delta ficou assim, b ao quadrado menos 4 raiz de 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3, que é o c. Delta é igual a 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, deu 16, vezes raiz com quadrado corta, menos 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 3 dá 36. Então, eu tenho aqui, delta é igual a 16 vezes 3 dá 48, menos 36, então seu delta deu 12. Aí você já ficou, né? Professor, essa fórmula sua está errada, tem cálculo errado, o pessoal não desespera. O que acontece? O fato de não ter dado uma raiz exata não significa que o cálculo está errado, você pode até revisar, tá? Mas não está errado. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 12 para ficar mais fácil para a gente tirar a raiz dele, tá certo? Então, fatorando o 12, vai ficar assim, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3, ou ainda 2 raiz de 3. E é esse 2 raiz de 3 que eu vou substituir lá na fórmula de Bhaskara, tá certo? Então, continuando, a fórmula de Bhaskara vai ficar assim. Como eu chamei a minha variável de t, eu vou encontrar agora o t' e o t duas linhas, tá certo? Então, t é igual a menos b. Olha lá, na nossa equação, o nosso b é menos raiz de 3. Então, vai ficar mais 4 raiz de 3, mais ou menos raiz de delta. Só que a gente já tirou a raiz de delta aqui, que deu 2 raiz de 3, certo? Dividido por 2a.
2 vezes 3, porque o nosso A é 3. T é igual a... Aqui, pessoal, vai ficar 4 raiz de 3, mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 6. E agora é a hora de achar o T' e o T duas linhas. T' é o quê? Eu costumo fazer o que tem sinais iguais. Então, ficou 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, ficou 6 raiz de 3. Dividido por 6, corta 6 com 6, então chego à conclusão que meu T' é raiz de 3. Agora, o T duas linhas, eu vou usar com sinal diferente. Então, é mais 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Então, vai dar 2 raiz de 3 sobre 6. Simplificando aqui tudo por 2, eu vou ficar com raiz de 3 sobre 3, tá? Dividindo aqui tudo por 2, certo? Então, eu achei o T' e o T duas linhas. Mas lembra que a gente fez uma mudança de variável? Então, na verdade, você não achou T, né? Voltando bem aqui no início, gente, eu chamei tangente de x de t. Então, na verdade, você achou essas duas tangentes aqui. Então, vai ficar assim seu cálculo. Eu tenho uma tangente de x igual a raiz de 3. E eu tenho também uma tangente de x dando raiz de 3 sobre 3. Agora, eu tenho que buscar quais são esses arcos, ok? Então, pela tabela trigonométrica, qual é o arco que é a tangente da raiz de 3? Π sobre 3, que é 60. Mas é só no 60 que a tangente é positiva? Olha só, por isso que eu deixei a minha circunferência aqui para vocês enxergarem melhor o que tem que fazer, tá certo? Então, é só no 60 que vai dar a raiz de 3? Não, vocês já têm noção que bem aqui, deixa eu colocar em outra cor para dar um destaque. Então, aqui, no 60, mais ou menos aqui, gente, é só um esboço, tá? Então, nesses pontos aqui, eu tenho que a tangente de 60 e também de 4π sobre 3 vai dar raiz de 3. Então, já encontrei duas respostas. 4π sobre 3 também, tá certo? Agora, venho para o próximo. Qual ou quais são os ângulos que a tangente dá raiz de 3 sobre 3? Você já sabe que a tangente lá pela tabela, que dá raiz de 3 sobre 3, é de 30, ok? Mas é só lá no primeiro quadrante que a tangente é positiva? Não. Vou colocar aqui de verde, tá? Então, mais ou menos aqui, ó. Não usei a ferramenta. Calma aí. Pronto. Bem aqui, pessoal, ó. Mais ou menos aqui, porque tem que passar no meio, tá? Eu tenho as raízes de 30, né? Que são simétricos de 30. Então, aqui, π sobre 6. E aqui do outro lado, eu vou ter o 7π sobre 6, tá? Como resposta. 7π sobre 6. E para fechar, qual é a solução dessa equação? π sobre 3, 4π sobre 3, π sobre 6, 7π sobre 6. Essas são as soluções dessa equação, ok? Então, sugestão, pausa o vídeo agora, tá? Copia e já tenta fazer a próxima, ok? Próximo vídeo tem mais um exemplo de equação polinomial.